Você acha que essa lei foi criada apenas para combater o crime? Ou será que ela revela algo muito maior, acontecendo agora? Nos últimos dias, o Brasil assistiu a um movimento silencioso, mas extremamente poderoso. O presidente sancionou a chamada Lei Antifacção, uma legislação que, na superfície, promete combater o crime organizado com força máxima. Mas quando você começa a olhar mais de perto, percebe que isso não é apenas sobre segurança, é sobre controle. Controle de territórios, controle de grupos, controle de comportamento e talvez controle de narrativas. A nova lei cria um conceito que poucos estão discutindo com profundidade: dominância social estruturada. Parece técnico, parece jurídico, mas traduzindo para a realidade, significa identificar grupos que exercem influência, poder ou controle sobre regiões e pessoas. Agora pensa comigo. Quem decide isso? Quem define quando um grupo cruzou essa linha? Porque aqui está o ponto que muda tudo. A lei não apenas pune crimes. Ela redefine o que pode ser considerado e isso abre um campo perigoso, porque quando a definição se amplia, o alcance também se expande. As penas são pesadas, de 20 até 40 anos de prisão, sem anistia, sem fiança, sem liberdade condicional. É o tipo de punição que transmite uma mensagem clara: o Estado quer mostrar força. Mas existe uma diferença brutal entre parecer forte e ser eficaz. E é aqui que a narrativa começa a se quebrar. Um dos trechos mais duros da lei foi vetado, um ponto que permitiria punir pessoas fora dessas organizações com até 30 anos de prisão. O argumento foi técnico, risco constitucional. Mas, na prática, isso revela algo mais profundo. Nem tudo dentro da própria estrutura concorda com o alcance dessa lei. Existe cautela, existe cálculo, existe medo de ir longe demais. E quando isso acontece, é porque a linha entre justiça e excesso está mais próxima do que parece. Agora vamos além. A lei criminaliza práticas como bloqueio de ruas, uso de barricadas, interferência em operações policiais, controle de atividades econômicas por ameaça. Essas ações já acontecem há anos, mas agora ganham outro peso, outro enquadramento, outra consequência. E isso muda completamente o jogo. Porque antes era um problema de segurança pública, agora é um problema de estrutura social. E quando algo vira estrutural, a resposta também se torna estrutural. Mas aqui está a verdade que poucos encaram. O crime organizado não é estático. Ele evolui, se adapta, aprende. Toda vez que o sistema aperta, o outro lado muda de estratégia. Fica mais discreto, mais inteligente, mais difícil de atingir. Então a pergunta inevitável surge: essa lei enfraquece o crime ou força ele a se tornar ainda mais sofisticado? Porque a história já mostrou isso antes. Pressão gera adaptação, controle gera resistência e excesso gera distorção. Agora, olha o momento em que essa lei surge. Alta cobrança por segurança. Crescimento da insatisfação social, pressão política em várias frentes. Esse é o cenário perfeito para medidas duras, porque quando o medo aumenta, a aceitação também aumenta. A população quer resposta, e rápida. Mas respostas rápidas raramente são as mais precisas, e quase nunca são as mais duradouras. E aqui entra um ponto que muda completamente a perspectiva. Leis como essa não são criadas apenas para resolver problemas. Elas também servem para enviar mensagens. Mensagens para a população, mensagens para o sistema, mensagens para quem está do outro lado. E a mensagem aqui é clara: o controle está sendo retomado. Mas será que está mesmo? Ou estamos apenas assistindo a uma nova fase do mesmo problema? Porque o verdadeiro teste não está na sanção da lei, está na aplicação. Quem será enquadrado? Como será aplicado? Quais regiões serão mais impactadas? E, principalmente, quem terá o poder de decidir tudo isso? Porque, no final,
Não é a lei que define o resultado. São as pessoas que aplicam. E é exatamente aí que o jogo se decide. Agora pensa no impacto disso a longo prazo. Mais poder concentrado, mais margem de interpretação, mais espaço para decisões estratégicas. Isso pode trazer resultados positivos, mas também pode abrir portas perigosas, porque quando o poder aumenta, a responsabilidade deveria aumentar na mesma proporção. Mas a história mostra que isso nem sempre acontece. E quando não acontece, as consequências aparecem. Lentas no começo, mas inevitáveis depois. E aqui está o ponto que poucos conseguem enxergar. Essa lei não é o fim de nada, ela é o início de uma nova fase. Uma fase onde o combate ao crime ganha outra dimensão, mas também onde o poder ganha novas ferramentas. E essas ferramentas dependem de quem está segurando elas. Agora a pergunta final não é sobre a lei, é sobre o futuro. Você acredita que isso vai trazer mais segurança ou acredita que isso pode abrir espaço para algo maior? Porque ignorar essa pergunta é aceitar qualquer resposta. E nesse jogo, quem não questiona apenas reage. E quem apenas reage sempre chega tarde. Se você quer continuar entendendo o que realmente está acontecendo por trás das decisões políticas, se inscreve agora no canal Visão Política, porque aqui você não recebe apenas informação, você recebe visão.